Existem histórias que não deveriam ser contadas. Histórias que foram enterradas, apagadas, escondidas por um motivo simples, porque quem escuta muda para sempre. Hoje, você vai conhecer dois relatos que ultrapassam o medo comum. São histórias reais, lendas antigas, folclore sombrio, ou apenas fragmentos de algo muito mais profundo e muito mais perigoso? Prepare-se, apague as luzes, ajuste o fone de ouvido, porque nas próximas cenas você vai entrar em lugares onde ninguém volta igual. E lembre-se, se em algum momento você ouvir um sussurro atrás de você, não olhe, apenas continue assistindo. Bem-vindo ao episódio de hoje, histórias que vão perseguir você à noite. A primeira história se chama A Casa da Vó Marilda. Todo mundo na cidade sabia que a casa da Vó Marilda era errada. Não era assombrada no sentido tradicional. Não tinha vultos caminhando, nem portas batendo sozinhas. A casa era silenciosa demais, como se respirasse esperando algo. E quem entrava dizia sentir a mesma coisa. A sensação de que alguém estava de pé atrás de você, olhando, sem piscar. Quando a velha morreu, a prefeitura queria demolir o lugar. Só que a casa não deixava. Sempre que alguém começava os trabalhos, os operários passavam mal, vomitavam sangue ou desmaiavam. Um deles arrancou o próprio dente com as unhas porque sentiu algo dentro dele querendo sair. Foi aí que chamaram André, um estudante de psicologia obcecado por fenômenos paranormais, ou por provar que não existiam. Ele entrou na casa sozinho, sem lanterna. Preferia sentir o ambiente antes de ver. A primeira coisa que notou foi o cheiro. Não de mofo, mas de carne fresca. Como se alguém tivesse acabado de abrir um animal grande no meio da sala. A segunda coisa foi o som. Um estalo ritmado vindo das paredes. Não madeira. O som de juntas estalando como quando alguém gira o pescoço devagar demais. A terceira foi o quadro da Vó Marilda na parede da sala. Ele tinha certeza absoluta de que, quando entrou, a pintura mostrava a velha sentada na poltrona, sorrindo torto. Agora ela estava em pé, com o rosto virado completamente para trás, como se o pintor tivesse registrado um movimento impossível. André engoliu seco e acendeu a lanterna. A luz iluminou o corredor e foi então que ele percebeu outro detalhe grotesco. Havia mãos marcadas no teto, mãos pequenas, de criança, todas voltadas para baixo, como se dezenas delas esperassem a hora de se soltar. O estalo aumentou. Veio do quarto da velha. Ele andou devagar. A porta estava entreaberta. Uma luz amarelada escapava de dentro, tremendo como chama viva. Quando empurrou a porta, viu a poltrona da velha vazia, mas ainda balançando. E atrás dela, no canto do quarto, um amontoado de algo. A princípio, André achou que eram bonecas antigas, misturadas, empilhadas. Mas quando a luz revelou melhor, o sangue dele gelou. Não eram bonecas, eram crianças. Ou melhor dizendo, o que sobrou de crianças. Rostos muito pequenos, sem olhos. Corpos dobrados em posições impossíveis, como se tivessem sido moldados, não nascidos. Todos com a boca costurada num sorriso grotesco. E então a poltrona parou de balançar. No silêncio abrupto, uma voz rouca chamou. "Você veio conhecer meus pequenos, André?" Ele virou devagar. A Vó Marilda estava na porta. Ou o que um dia tinha sido ela. Os braços eram compridos demais, roçando o chão. A pele, fina como papel molhado, revelava ossos pontiagudos por baixo. E o rosto era esticado num sorriso eterno, porque não havia mais pele suficiente para fechar a boca. Mas o pior não foi isso. O pior foi ver que as crianças abriram os olhos ao mesmo tempo. Todos eles, mesmo aquelas que não tinham órbitas. Olhos que surgiram ali, rasgando a pele em silêncio, olhando direto para ele. "Falta só mais um", disse a velha, a voz estalando como um galho seco. "O mais difícil sempre é o primeiro adulto." As crianças começaram a desdobrar os membros tortos.
levantando-se de maneira que nenhum corpo humano deveria se mover. André tentou correr. Não conseguiu. As mãozinhas no teto finalmente se soltaram. E o último som que ele ouviu antes de perder a consciência foi a voz da velha sussurrando bem no ouvido dele. Agora você é da família. No dia seguinte, quando a polícia entrou, encontrou a casa vazia, exceto pelo novo quadro na sala. Mostrava uma poltrona. E sentado nela, André, com o pescoço virado para trás e um sorriso costurado no rosto. A segunda história se chama O Demônio da Parede Fina. Apareceu primeiro como um sussurro atrás da parede. Nina morava sozinha num apartamento barato no centro, o tipo de lugar onde você ouvia tudo. Passos no corredor, brigas de vizinhos, canos vibrando. Mas naquela madrugada, o som era diferente. Não vinha da tubulação, não vinha de nenhum apartamento ao lado. Era um sussurro grave, abafado, como se alguém estivesse dentro da parede, com o rosto colado no reboco. Eu vejo você dormindo. Nina congelou. Acendeu a luz, tremendo. Nada. Silêncio total. No dia seguinte, encontrou marcas de unhas na parede atrás da cabeceira. Não eram arranhões comuns. Pareciam feitos de dentro para fora, como se algo estivesse tentando empurrar a superfície para fora, com dedos muito longos. Ela fotografou, mas à noite as marcas tinham mudado de lugar. Agora estavam perto do chão, acompanhadas de uma frase escrita com algo escuro. Deixa eu sair. Ela chamou o síndico no dia seguinte, mas o homem apenas deu de ombros. Essas paredes são antigas, trincam com facilidade. Mas Nina percebeu que o rosto dele estava pálido. Ele não quis entrar no quarto. Olhou apenas da porta e em seguida se despediu rápido demais. Na terceira noite, o sussurro voltou. Só que desta vez veio acompanhado de respiração. Um ar frio, como se alguém estivesse expirando bem atrás da parede. Você não devia ter me ignorado, Nina. Ela segurou o celular, pronta para ligar para a polícia. Mas quando posicionou o telefone na parede, a respiração parou. Um silêncio pesado caiu, até que veio o som. Um rasgo não metálico, carnoso, como se a parede estivesse sendo aberta com as próprias mãos. A pintura começou a rachar e cair, revelando algo por baixo. Nina recuou, mas não adiantou. Do buraco que se formou, saíram primeiro os dedos, finos, compridos, com articulações demais. Depois, um rosto, ou algo que simulava um rosto humano, pálido, alongado, sem boca. Até o ovo de pele no meio começar a se abrir, revelando dentes iguais a lâminas. A criatura atravessou a parede como se ela fosse feita de papel molhado. Andou até Nina num movimento inquietante, misto de humano, aranha e cadáver sendo manipulado por dentro. Ela tentou gritar. Ele colocou um dedo gelado no meio dos lábios dela. Shhh! Você me chamou quando nasceu. Você esqueceu, mas eu não. O corpo da criatura começou a tremer, convulsionando como se algo dentro dele estivesse tentando sair. A pele do peito estufou até rasgar, revelando duas mãos pequenas, de bebê, pressionando para fora. Nina caiu no chão, paralisada pelo terror. A criatura sorriu com a boca recém-formada. Você é minha mãe. E então ele se abriu por completo, como um casulo estourando, revelando a coisa que realmente queria sair. Um feto enorme, com olhos completamente negros e dentes minúsculos, afiados, já formado para devorar. Ele se arrastou em direção a Nina, rápido. Quando encostou nela, o apartamento inteiro gritou. As paredes tremeram, janelas estouraram e todos os vizinhos acordaram com o mesmo som. Um choro de bebê, mas não humano. Algo profundo, gutural, antigo. Minutos depois, silêncio total. Quando a polícia entrou, encontrou o apartamento vazio. Só havia uma única coisa no quarto. Um berço rústico, feito com pedaços da parede quebrada, e dentro dele,
uma manta ensanguentada e um bilhete escrito com a própria parede raspada. Ele acordou. Ele precisa de você também. Se você chegou até aqui, parabéns. Pouca gente tem coragem de ouvir histórias como essas até o fim. Mas lembre-se, histórias de terror nunca acabam realmente. Elas só ficam quietas por um tempo, esperando a próxima vítima que vai escutar. E como sempre, se algo se mexer no escuro enquanto você dorme, não é imaginação. É só mais uma história vindo te buscar. Boa noite, se conseguir dormir.